Boa tarde, gente. Hoje eu vou estar falando um pouquinho aqui sobre as plantas, tá? Que a gente vende. Não somente eu, como outros produtores também vendem, né? A gente vende, faz envio aí para todo o Brasil, vende pela internet. Então eu vou dar aqui alguns esclarecimentos, né? Quanto à questão aí do envio da planta e também o que pode acontecer aí para uma planta que passa vários dias, né, viajando até chegar na casa do cliente. Aqui, ó, gente, eu tô com essa planta, aqui é um enxerto, olha, eu fiz a retirada, já tirei aqui o substrato, né, a planta já tá limpinha. A gente não lava muito para não machucar a planta, então ela fica ainda um pouquinho assim escurinho, né, por causa do substrato. Como essa planta aqui, ela vai ser enviada pelo correio, eu retirei todas as folhas, porque pelo correio demora um pouco mais do que pela transportadora. E a gente tira para a planta, para evitar, né, de repente criar um fungo na folha e apodrecer a planta. Então a gente faz a retirada. E também para poupar energia, né? Porque enquanto a planta está com folha, ela fica tentando manter a folhagem. Aqui, olha, outra planta vai para a mesma cliente, tá? Já fiz aqui a retirada. Essa planta aqui vai ser enviada na sexta-feira de manhã. Hoje é quarta, né? Na sexta-feira de manhã. Então, gente, como é que começa aí o processo para a gente fazer o nosso envio? Primeiro, a gente pega, né? Passa aí pelo menos uma semana fazendo uma boa rega na planta, sem deixar mesmo faltar água, que é para a planta estar bem mesmo hidratada para a viagem, né? Aí a gente tem que fazer a retirada do substrato, pelo menos 1 ou 2 dias antes do envio. A gente tem que fazer isso, tá, gente? Por quê? Essas raízes têm que estar bem sequinha, a planta tem que estar bem sequinha. Se a gente tira a folhagem, tem que estar sequinho, para evitar qualquer tipo aí de umidade dentro da caixa que possa vir trazer a proliferação de fungos. Então a gente sempre faz isso. E o que é que eu tô querendo, onde eu tô querendo chegar? Então, quando você comprar uma planta que vai pela internet, a maioria chega assim, tá? Raiz nua. Algumas, né? Às vezes a pessoa passa um plástico para enviar. Eu prefiro mandar ela assim, limpinha. E então, quando a gente faz essa retirada, o que acontece? A gente sabe que a planta, ela se alimenta, olha, aqui, né, do substrato. Então, o alimento dela está no substrato. A gente coloca a nossa adubação e a planta absorve aqui do substrato. E às vezes também foliar, né? A planta, ela faz a hidratação dela também aqui pelas raízes, né, da nossa rega. Então, quando a gente pega, tira uma planta do substrato, o que acontece? Ela vai ficar sem receber nutriente e sem receber água por vários dias. Dependendo da distância, de quantos dias a planta vai passar, né? Então, digamos que ela vai passar 5 dias, 10 dias, 15 dias, depende da localidade, né? Fora do substrato, sem receber nutriente e sem receber água, que é o que deixa o caudex gordinho, né? Então, a planta também vai ficar sem receber luz do sol, que a gente sabe que a luz do sol ela é essencial para nossa planta. Aí você pega essa planta, coloca dentro de uma caixa, né? Então a gente tem que ter assim consciência que a gente que você está comprando uma planta que vai passar por uma viagem, que vai passar por um estresse de não ter água, de não ter nutriente, de não ter luz solar. Então não tem como essa planta chegar para você do mesmo jeito que eu tirei aqui do vaso, tá, gente? Então a planta pode sim dar uma desidratada nesse caudex, ficar um pouquinho mais murcho, tá? Isso é normal. Todo ser vivo acontece isso. Imagina a gente ficar, se a gente passar um dia sem comer,
Tem uns que conseguem passar um dia sem comer e não passam mal, né? Sente aquela fome, é lógico, mas não chega a passar mal. Mas tem gente que se passar do meio-dia sem comer, passou a manhã todinha, não tomou café, chegou meio-dia, a pessoa está passando mal, a pessoa está desmaiando, né? E tem outros que são mais resistentes e conseguem passar um dia todo, mesmo sentindo fome, não chega a passar mal. Então a planta, gente, é um ser vivo, não é diferente. Vai ter planta que a gente vai enviar, ela vai chegar durinha, sem estar desidratada. Mas vai ter outra que vai dar uma desidratadazinha no caudex. Então isso é normal, a sua planta viajou dentro de uma caixa por dias, sem receber água, sem receber nutrientes, sem receber luz solar. Então a planta pode chegar assim e é normal. Às vezes a gente recebe, né, reclamações de uma coisa que é inevitável, né? Você mandar uma planta passar uma semana fora do substrato e chegar todas perfeitas. Vai ter alguma que vai acontecer isso, como eu já expliquei para vocês. Não vou falar de novo, porque eu fico repetindo, depois o povo fica chateado comigo, né? Mas a gente repete muito e mesmo assim ainda tem gente que não entende alguma coisa, né? Passa batido. Então, outra coisa, você tem que entender que quando você compra uma planta, assim, que nem essa, você está comprando, vai pelo correio ou vai pela transportadora, você está assumindo um risco do replantio, tá? De repente a planta chega lá para você desse jeitinho aqui, olha. A planta chega normal, não tem nenhum apodrecimento, os galhos estão tudo bem, aí você vai e faz o replantio e pode sim dar alguma coisa errada no seu replantio. Mesmo quando a gente pega uma planta que é da gente, que não viajou, que a gente pega, eu vou tirar essa planta daqui, que tá pequeno esse vaso, vou passar para um vaso maior. Quando a gente faz esse replantio, eu pego daqui e coloco para ali. Tem planta que sente. Mesmo você nem mexendo tanto no torrão, tem planta que vai sentir, que vai ficar com o caudex um pouco murcho e vai ter outras que não. E pode acontecer sim, não é de dizer que é uma coisa que acontece muito, mas pode acontecer de, em um replantio, a gente perder uma planta. Mas aí a planta chegou boa, a planta chegou perfeitinha. Então esse é o risco de todo replantio. Por que tem muita gente que morre de medo de fazer um replantio nas suas plantas? Tem gente que está com a planta 1 ano, 2 anos dentro do vaso e morre de medo de pegar a planta e passar para outro vaso. Porque corre o risco, sim, todo replantio corre o risco de acontecer alguma coisa errada e ter um apodrecimento. Então, tem que ser consciente, comprou uma planta, sua planta vai viajar, a sua planta vai passar por um replantio quando você chegar e pode sim alguma coisa dar errado, tá, gente? Então, se a gente é consciente disso, é melhor, porque você já compra, já chega, não toma mais aquele susto, né? Ah, minha planta chegou com caudex murcho. Então, você já sabe que é uma coisa que é normal. Mesma coisa, replantio. Tem muita gente que eu vejo aí postar no Facebook, a pessoa lá desesperada porque fez um replantio e a planta nem viajou, tá? A pessoa só replantou. Fez um replantio e a planta deu uma murchadinha no caudex. Imagina se a gente tivesse com algum ferimento, né, na nossa boca. Será que a gente ia comer bem? Será que a gente com uma afta na boca, será que a gente ia se alimentar bem? Se a gente tivesse ali, né, com algum problema? Então a planta é do mesmo jeito. Você faz um replantio, você mexe na raiz. A raiz é como se fosse a boca da planta. Então o que acontece? A planta vai demorar um pouquinho para ela começar, né, a se alimentar como no vaso anterior. Claro que não é toda planta que vai reagir dessa forma, mas vai ter algumas que vai reagir assim. Então, gente, é normal, tá? Quando vocês fizerem um replantio, não fique arrancando a planta do vaso, amassando o caudex da planta.
Às vezes a pessoa faz um vídeo para mostrar, olha, minha planta chegou e chegou um pouco o caudex murcho. Aí a pessoa faz um vídeo amassando a planta. Não pode fazer um negócio desse. Você pega a planta e fica ali amassando, amassando. Principalmente se for uma planta que é uma planta jovem. Quando é uma planta maior, que ela tá murcha, que você vai lá dar uma amassadinha assim, ela não vai sentir tanto. Mas se você pega uma planta dessa e fica amassando, amassando, você pode danificar a planta. Então, pegou, viu que ela tá meio murchinha, não fica amassando. Pega, se você tem o costume de colocar para hidratar, você pode colocar para hidratar, né? Pode usar aí um enraizador, pode usar vitamina B1, pode usar o que você tiver aí o costume de usar para hidratar suas plantas. Pode deixar ali mais ou menos por 2 horas, né? 1 hora, para dar uma hidratadazinha e replantar. Eu não costumo fazer isso. Eu, quando a planta chega para mim, eu já vou plantando ela. Não tenho costume de colocar para hidratar, não. Mas se você gosta, faça assim, tá bom? Então era isso, gente. Se tiver mais alguma dúvida, deixa aí no comentário, que eu vou ter todo o prazer de estar respondendo para vocês. Porque é melhor a gente explicar do que depois, né? A pessoa ficar com dúvida. Grande abraço, fiquem com Deus.